Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Meu nome é Walter Pomar, eu sou secretário de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores e sou candidato à presidência nacional do PT, encabeçando a chapa A Esperança é Vermelha. E eu queria começar falando exatamente da eleição das novas direções partidárias. Certamente já foi dito aqui que nos dias 2 e 16 de dezembro, em todo o país, os filiados e as filiadas ao PT elegerão o novo Diretório Nacional, os novos diretórios estaduais, municipais e zonais, bem como as respectivas presidências do partido. Na verdade, essa campanha na qual nós estamos agora teve início há muito tempo. A militância do PT está em campanha ininterrupta desde 2004, quando escolhemos as nossas candidaturas e disputamos as eleições municipais daquele ano. Em 2005, enfrentamos o ataque feroz daqueles que queriam acabar com a nossa raça e elegemos uma nova direção, substituindo aquela controlada pelo antigo campo majoritário e colocando no seu lugar a direção atual, mais plural, mais democrática, onde nenhuma tendência se arvora a decidir sozinha os rumos do PT. Em 2006, escolhemos de novo as nossas candidaturas e disputamos eleições gerais, formando bancadas parlamentares, elegendo governos estaduais e reelegendo o presidente da República. Em 2007, foi a vez do terceiro congresso do partido e agora a eleição das novas direções. Como foram tantas disputas externas e internas, é importante deixar claro qual é o objetivo, o que é que está em jogo nesta eleição que faremos agora em dezembro. Na opinião da chapa A Esperança é Vermelha, a direção partidária que será eleita em dezembro desse ano e que terá mandato até dezembro de 2009, tem como tarefa principal criar as condições para que o PT continue ocupando a presidência da República a partir de 1º de janeiro de 2011. As eleições presidenciais que vão acontecer em 2010 serão muito importantes na história do Brasil e na história do PT. Todos sabem que Lula não será candidato à presidência naquele ano. E todos sabem também que o PT não lançará Lula como candidato à presidência. Isso faz com que os partidos de oposição achem que vão conseguir retomar a presidência. Isso faz também com que aliados nossos no governo federal achem que é chegada a hora do PT abrir mão de ter candidato à presidência da República e que nós apoiemos um candidato vindo desses partidos. Nós pensamos diferente. Nós estamos convencidos de que o PT possui a legitimidade política, possui a base social e a força eleitoral imprescindíveis para que a esquerda continue governando o país. É por isso que nós achamos que a principal tarefa dessa nova direção, que será eleita em dezembro, é a de criar as condições para que o PT encabece uma coligação de esquerda capaz de vencer as eleições presidenciais de 2010. Mas para que essas condições sejam criadas, a nova direção terá que dar conta de 5 tarefas principais. A primeira tarefa é vencer as eleições municipais de 2008. A segunda tarefa é recompor os laços entre o PT e os movimentos sociais. A terceira tarefa é reconstruir o campo democrático e popular, composto pelo PT e pelos partidos de esquerda. A quarta tarefa é aumentar a influência do PT nos mandatos que nós conquistamos, a começar do governo federal. E a quinta tarefa é investir pesadamente na organização do partido. Nós estamos seguros que para vencer as eleições de 2008 é preciso não repetir o erro cometido em 2004 pelo então campo majoritário, que tentou reproduzir em cada município o leque de alianças que havia no governo federal à época. Nós pensamos diferente. Nós achamos que, com base em parâmetros nacionais, compete à militância de cada cidade decidir qual a política de alianças, até porque eleição é feita para avançar, não para manter e muito menos para retroceder na correlação de forças. Nós achamos que a próxima direção tem que investir muito pesadamente na recomposição de laços entre o PT e os movimentos sociais. O terceiro congresso do partido tomou uma decisão interessante a respeito, quando optamos por apoiar o plebiscito sobre a Vale do Rio Doce. Mas muito mais precisa ser feito.
porque os lutadores do povo, os militantes dos movimentos sociais em todo o país, mantêm muitas dúvidas, muitas desconfianças, muitas resistências em relação a nós, que só serão vencidas se o PT tiver uma direção que, sem titubear, sem ter nenhuma dúvida, esteja sempre ao lado das lutas do povo em todos os cantos deste país. A nova direção terá entre suas tarefas também a de aumentar a influência do partido nos mandatos que nós conquistamos, a começar do governo federal. Todos sabem, não é segredo, que a influência do PT no primeiro mandato de Lula era maior do que a influência que o PT tem hoje no segundo mandato. Dou 2 exemplos disso. A reforma política. Durante a campanha presidencial de 2006, Lula em pessoa explicou ao país que a reforma política era fundamental para o futuro do Brasil. Pois bem, quando o tema da reforma política entrou em votação este ano, qual foi a postura do nosso governo? A postura do nosso governo foi liberar a base do governo para votar como quiser, mostrando que nesta questão fundamental não prevaleceu a opinião do PT nem a opinião do presidente, mas sim a opinião de partidos conservadores que integram o nosso governo federal. Outro exemplo da pequena influência que o PT tem nesse segundo mandato é a questão da taxa de juros. O PT vem há anos exigindo que o Banco Central reduza a taxa de juros. E o Banco Central vem reduzindo a taxa de juros, mas muito lentamente. E o que acabou de acontecer? O Copom decidiu parar a redução na taxa de juros, mostrando que o Banco Central continua prisioneiro das mesmas forças políticas e sociais que o PT e que a esquerda e o povo brasileiro derrotamos em 2002 e em 2006. Por isso, a nova direção do partido tem que trabalhar para aumentar a influência do PT nos mandatos que nós conquistamos, a começar do governo federal. A nova direção terá também o desafio de construir a Escola Nacional de Formação Política do PT e construir o jornal do partido. São decisões do terceiro Congresso, decisões, aliás, muito antigas, mas as direções partidárias não têm mostrado vontade política de fazer com que essas direções saiam do papel e virem realidade. Essa será uma tarefa da nova direção que elegeremos agora em dezembro. Essas tarefas todas, essas 5 tarefas que eu citei, vencer as eleições de 2008, reaproximar o PT dos movimentos sociais, recompor nossos laços com os partidos de esquerda, aumentar a influência do PT nos mandatos que conquistamos e organizar o partido, são, na opinião da chapa Esperança Vermelha, as principais tarefas da direção que elegeremos agora em dezembro. Achamos que as nossas posições terão o apoio da maioria do partido. Lembrando sempre, porque somos um partido democrático, que há 7 candidatos à presidência nacional e 9 chapas disputando a direção nacional do PT. Estamos convencidos de que na eleição agora em dezembro, o partido saberá escolher uma direção nacional, uma direção estadual, direções municipais e presidências em todo o país que afirmem com muita fortaleza o petismo, que afirmem com muita convicção o socialismo e que defendam com muita clareza transformações profundas no Brasil e no mundo. Esse é o significado das nossas candidaturas, das nossas chapas e da luta que o PT trava desde a sua criação. Viva o PT, boa sorte para todos nós e rumo à vitória, companheiros e companheiras.